E aí, tudo bem? Meu nome é Almeida e nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouco mais sobre os pseudo-elements. Para isso eu tenho aqui um HTML com simplesmente uma div e um parágrafo. E o meu CSS é bem simples também, só tirando a margem e o pad de todos os elementos. Já iniciei o meu live server aqui e aqui no lado esquerdo está o meu browser com o resultado final, simplesmente aparecendo o texto que eu coloquei aqui. A maneira mais fácil de entender os pseudo-elements é pensar que eles são uma maneira de estender o seu HTML sem necessariamente ter que escrever mais HTML. Então aqui eu tenho uma div e um parágrafo. Eu vou selecionar o parágrafo em si. E agora eu vou selecionar o pseudo-element dele. Para a gente fazer isso, a gente precisa digitar dois pontos duas vezes. E agora a gente pode selecionar um dos pseudo-elements. Todo elemento vai ter o after e o before. E eu vou começar utilizando aqui o after. E agora dentro desse bloco a gente pode começar a digitar as nossas estilizações. Só revisando aqui essa seleção, o que eu fiz foi selecionar o elemento normalmente. Então eu tenho um parágrafo dentro de uma div, por isso que eu coloquei div p. E aí eu quero selecionar o pseudo-elemento do parágrafo, então eu coloco aqui sem espaço nenhum, p, dois pontos e o after, porque eu vou começar falando sobre o after. Mas também você pode colocar o before aqui. A primeira coisa que a gente precisa colocar é a propriedade content. Se você não colocar o content, ele simplesmente não vai funcionar. Então vou escrever aqui content. O content vai receber uma propriedade de texto. Imagina que você está criando uma tag aqui. E esse content é o que vai dentro dessa tag. Então, nesse caso, eu não quero que nada apareça aqui, eu vou simplesmente colocar uma string vazia. Agora a gente já pode começar a estilizar o elemento. Os pseudo-elementos sempre vêm sem nenhuma estilização, então você tem que fazer tudo do zero. Então, para exemplificar, eu vou fazer um quadrado de cor vermelha. Para isso, eu vou colocar aqui uma altura e largura de 50 pixels, o background color vermelho. E agora se eu salvar, ele não vai acontecer nada. Porque como eu falei, todos os pseudo-elementos vêm sem nenhuma utilização. Então até a propriedade display a gente tem que colocar aqui. Eu vou colocar display block. Agora o elemento apareceu aqui. Ele virou simplesmente como se fosse uma div aqui. Que eu coloquei uma altura, uma largura e um background color. E como o próprio nome diz, ele está aparecendo after do texto. Então after vem do inglês depois. Então eu tenho o meu parágrafo aqui. E aí, depois do meu parágrafo, eu vou ter esse elemento que eu defini aqui, de largura e altura de 50 pixels, background vermelho, display block. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o before. Então eu vou selecionar o meu parágrafo, eu vou selecionar agora o pseudo element, então eu vou escrever dois pontos duas vezes, escrever before e colocar o meu bloco de código. Eu vou fazer exatamente igual ao anterior, só que agora eu vou trocar a cor para azul. E pronto, agora também está aparecendo o meu elemento aqui. E também, como o nome diz, o pseudo-elemento before vai vir antes do elemento principal. Então eu tenho o meu parágrafo, e agora como se eu tivesse uma div antes, uma div depois, e eu estou conseguindo estilizar elas aqui, sem ter que vir aqui manualmente no HTML e colocar os elementos aqui. Uma coisa interessante de se fazer é isso aqui. Eu vou pegar esse elemento, copiar ele duas vezes. Então agora eu tenho dois parágrafos, e todos eles vão receber os pseudo-elementos aqui, né? Só que agora eu vou deletar o before e vou colocar apenas o after aqui. O que eu vou fazer agora vai ser reproduzir como o elemento de lista funciona. Eu só vou modificar o meu pseudo-elemento after aqui para ele virar uma bolinha igual o bullet list. Para isso eu vou colocar uma largura e altura de 4 pixels, background color black e o border radius de 50% para ele ficar um círculo. O que eu vou fazer agora vai ser selecionar o meu elemento de parágrafo. Aqui dentro eu vou colocar uma margem left de 15 pixels e um position relative, porque eu quero usar o meu elemento aqui, né, o meu pseudo elemento after. Eu quero colocar um position absolute nele para eu conseguir manipular a posição desse elemento referente ao meu parágrafo. Então por isso que eu coloquei as posições aqui. Agora eu vou posicionar o pseudo-elemento à esquerda de uma maneira fixa. Então eu vou colocar o left de menos 8 pixels. E vou colocar top 50%. E pronto, agora manualmente a gente tem aqui o mesmo efeito de uma lista do tipo bullet list, né? Vou até vir aqui e colocar embaixo. Colocar uma UL, um LI e escrever lista. Aqui ele não está aparecendo porque eu tirei a margem dos elementos, né? Se eu comentar essa linha, ele vai aparecer.
Então ele ficou bem parecido de como a lista original funciona, né? A diferença aqui é só a parte da margem e o tamanho da bolinha, mas a ideia é a mesma. Então é para isso que a gente utiliza os pseudo elements. A gente consegue colocar elementos na tela que não existem no HTML. Espero que você tenha entendido e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!